É o pacotão de notícias do Cruzeiro em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem o banco. Sua experiência nos inspira. Acesse milmercantil.com.br. Tem muito assunto para a gente falar hoje. Jogador que está machucado. O que pode fazer o Pepa em relação a essa escalação do Cruzeiro? Detalhes desta partida contra o Corinthians, que marca o início do retorno do Campeonato Brasileiro. Como foi o fechamento do turno para o Cruzeiro? Você fica ligado a partir de agora aqui no Pacotão de Notícias. É isso, minha galera que tá ligada com a gente aqui na Itatiaia para falar do Cruzeirão. E você pode compartilhar, pode curtir, deixa seu recado aqui também com a gente. É importante essa interação com você que está do outro lado. O Cruzeiro, que agora faz a preparação toda focada no jogo de sábado, às 9 horas da noite, contra o Corinthians. Mais um clássico do futebol brasileiro. Assim foi o duelo contra o Palmeiras. E para essa partida, o técnico Pepa começa a projetar a equipe, a pensar na equipe a partir desta quinta-feira. Isso porque o trabalho de terça foi muito mais um trabalho regenerativo. O trabalho dessa quarta, um trabalho técnico. E aí, o trabalho tático, de fato, sendo marcado para quinta e sexta, com o Pepa executando o que ele tem de peças para essa partida. E explicamos. Ele perdeu o lateral direito, o William, com uma lesão muscular na coxa. Já começou os trabalhos. É um atleta que certamente vai ser substituído pelo Palácios. O Palácios é o reserva imediato do William. Palácios contratado do Elche da Espanha. E ainda está nesse processo de adaptação, de filosofia de trabalho do Cruzeiro, entendendo como o Cruzeiro joga. O Palácios é um jogador muito mais marcador. O William é um jogador que ataca mais, que tem mais característica e mais vocação ofensiva. Também sabe recompor, mas o Palácio é muito mais marcador. Então, já é uma alteração prevista nessa equipe do Cruzeiro. Uma outra alteração é a baixa do Matheus Vital. O Matheus Vital teve uma luxação no ombro confirmada, já iniciou também tratamento conservador na Toca da Raposa. E aí, o que vai fazer o Pepa? O Pepa vai colocar um atacante, por exemplo, o Bruno Rodrigues? Será que o Pepa vai colocar um volante? No caso, o Felipe Machado, para fazer essa função na equipe do Cruzeiro? Até porque no jogo contra o Palmeiras, nós antecipávamos aqui na Itatiaia que essa dúvida existia de Machado ou Vital, porque tinha essa tendência realmente do Pepa fazer a alteração, que foi confirmada por ele antes do jogo começar. Então, será que o Machado vai ter essa possibilidade de começar o jogo? E aí ele poderia deixar à frente com Wesley, Arthur Gomes, ou será que ele vai colocar o Bruno Rodrigues? Eu não acredito que ele jogaria com 4 atacantes. Então, o Nicão, será que está disputando uma vaga nessa equipe? O Daniel Júnior nem foi relacionado para o último confronto. Daniel Júnior, meia atacante de origem. Nós noticiamos aqui na Itatiaia há cerca de um mês, quando ele ainda estava lesionado, que surgiu sim sondagem do futebol português para levar o jogador, até porque não está muito nos planos. Mas será que agora ele reaparece sendo relacionado aí pelo Pepa, sendo utilizado pelo Pepa? Vamos esperar. São possibilidades, são situações para a gente trazer também aqui no Pacotão de Notícias do Cruzeiro. O Nicão é uma opção. O Nicão está integrado ao elenco do Cruzeiro. O Nicão não aceitou a proposta do Curitiba, não aceitou a proposta do Goiás, não chegou nada de fora. Então, se o Pedro Martins recentemente o elogiou, ele está como opção. Certamente a cabeça do Pepa deve estar pegando fogo, ele sentando com a comissão técnica do Cruzeiro para definir esses detalhes. Em relação ao jogo, primeira partida então do retorno do Campeonato Brasileiro, com a presença do Ronaldo Fenômeno, estará no Mineirão para acompanhar o Cruzeiro, reuniões importantes também com a diretoria da SAF do Cruzeiro, o Ronaldo que recentemente esteve na Espanha também acompanhando a infraestrutura e tendo reuniões com a turma do Valladolid, agora esses compromissos com o Cruzeiro e certamente reunião com a parte comercial, com a parte também de futebol,
com a diretoria da SAF Celeste para entender, apesar de ter reunião constantemente, uma coisa é quando a pessoa está aqui, né? E o Ronaldo Fenômeno, que é o líder da SAF do Cruzeiro e precisa também saber essas demandas, enfim, todo esse trabalho que vem sendo executado. Então, muito mais do que estar no Mineirão, tem também um lado de trabalho dentro de casa, né? Dentro da Toca da Raposa, para entender alguns processos que acontecem. A Toca da Raposa toda reformada também, oferecendo então essa infraestrutura para jogadores e também para a parte administrativa. Outro detalhe importante também em relação ao time é o Alisson, que está treinando com os companheiros na Toca da Raposa 2, mas é um atleta que, caso a proposta chegue para ele, dificilmente ele vai ficar, mas proposta dentro que o Cruzeiro entenda como interessante. Não adianta fazer uma proposta muito abaixo daquilo que o Cruzeiro entenda como importante. Mas é um atleta que vem treinando, mas caso chegue alguma coisa, pode deixar a equipe. Vamos esperar, até porque, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, não foi utilizado pelo Pepa e não viajou para a partida contra os Palmeiras. Vamos esperar o que a comissão técnica também pensa em relação ao Alisson. O Cruzeiro, que tinha o planejamento de 25 pontos no primeiro turno, fez 24, ou seja, faltou 1, e agora vai apostar tudo nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Por isso fez algumas contratações, chegaram alguns atletas, teve essa infelicidade do Matheus Pereira, que está na segunda semana de recuperação, para que logo possa voltar a ficar à disposição do Cruzeiro. E todo mundo já entendeu na Toca, o Cruzeiro precisa voltar a vencer como mandante. O retrospecto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro como mandante é péssimo. O Cruzeiro tem apenas a 17ª colocação como mandante e ele ainda tem 11 pontos marcados como mandante, ou seja, muito pouco para uma equipe do tamanho do Cruzeiro e que sonha sim voltar a disputar uma competição internacional. No caso, a Copa Sul-Americana. São esses os detalhes do Cruzeiro neste pacotão de notícias do time celeste e você fica sempre ligado aqui na Itatiaia. Valeu, galera. Forte abraço.